Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde. Com Sheila Bernardes. Olá, excelente sexta-feira para você. Para nós aqui, sextou e com saúde e com qualidade de vida, que é o mais importante. 23 de agosto de 2024, sexta-feira. Você que está acompanhando a gente aí nesse momento, muito bem-vindo aqui ao nosso programa e obrigada pelo carinho da audiência. Programa Momento Saúde, apresentação é minha, Sheila Bernardes, produção Aguinaldo Silva, Rúbia Franciose, psicóloga e Master Coach, a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Rúbia. Obrigada, Sheila, Aguinaldo, todos os ouvintes. Coisa boa, né? Numa sexta-feira poder estar com vocês aqui na rádio, conversar um pouquinho, aprender junto, né, com você, Sheila, com o Aguinaldo, porque eu penso assim, que tá sempre crescendo. Quem não tá crescendo tá morrendo. Então a gente precisa estar sempre estando com pessoas para poder absorver o melhor que a vida tem. Então, nessa sexta-feira a gente começa com alegria, né? Com alegria, com gratidão, inclusive as pessoas que nos escutam. São tantos ouvintes que perguntam por você aqui no programa, né, que gostam de interagir, boa, que agradecem quando você se faz presente aqui no programa. E falando em participação, os canais estão abertos. 77-3628-4210 é o nosso telefone, é o WhatsApp. Mande sua mensagem, converse conosco, participe do programa. A sua última vinda aqui, você falou para nós sobre a identificação das emoções. Como identificar uma emoção? E nós temos um ouvinte que falou para nós quais são as principais emoções que ela identifica nela mesma. No Momento Saúde aí falando, o que eu tenho mais medo, tristeza e medo. O medo é horrível, o medo. E a tristeza também, a gente fica triste, deprimida, é muito ruim. Tenho medo de tudo. Tenho medo de não dar certo, tenho medo de fazer as coisas erradas, tenho medo de ficar sozinha, tenho medo de falar a palavra errada para machucar alguém. Para tudo eu tenho medo. Medo e tristeza. Medo do que vai fazer, do que vai falar. Mas afinal, o medo nos paralisa? É uma emoção positiva, negativa? E o que dizer da tristeza? Bom, quanto ao medo, eu acho que o medo é uma das emoções que mais ela é casada com o ser humano, né? Qual é o ser humano que não tem medo de alguma coisa? Boa ou ruim, o medo? Depende da intensidade. É bom ter medo? É bom ter medo para a gente poder estar atentos ao perigo. Se eu não tiver medo no trânsito, se eu não tiver medo muitas vezes vamos imaginar, sair de madrugada sozinha, eu posso me expor ao perigo. Crianças. As crianças precisam ter medo de algumas coisas para poder não se machucar. Então, a vida é assim. O medo ele é saudável, enquanto ele tem uma intensidade baixa que faz com que a gente esteja sempre alerta ao perigo e possamos nos prevenir de acidentes ou de incidentes que possam acontecer. Quando o medo é negativo, quando ele tem uma intensidade que faz sofrer, ou que paralisa. Intensidade que faz sofrer é síndrome de pânico, a ansiedade generalizada. Tem muitas pessoas hoje que sofrem desse medo exagerado, que medo é o quê? Medo do futuro, né? Medo do futuro, medo do dia a dia, medo de empreender alguma coisa nova, medo generalizado. Mas o que o medo generalizado faz? Primeiro, um estado de sofrimento que a pessoa não consegue sair dele, as emoções realmente ficam negativas, né? Totalmente negativas, ela não consegue se ver numa situação de autonomia para poder sair. E quando o medo paralisa, a pessoa realmente ela não consegue realizar. Por quê? Porque por trás do não conseguir realizar tem um sentimento daí de um pessimismo, né? Que se eu não consigo realizar pelo medo, qual que é o meu pensamento que está por trás disso? Não vai dar certo.
não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sei. E talvez as pessoas que estão me ouvindo agora possam também se avaliar. Quantas vezes eu penso assim? Que não vai dar certo, que é muito difícil, que eu não posso, que não é para mim. Então a gente chama isso, né, Sheila, de crenças. As nossas crenças que são limitantes e que muitas vezes fazem com que eu tenha 100% para aproveitar do meu cérebro e aproveito 5, 10, 90% está ali sem fazer nada por conta, aí a gente volta, das emoções que são disfuncionais. E a tristeza, Rúbia, é uma emoção negativa, 100% ruim? Não, a tristeza também, ela é uma emoção que faz parte, do mesmo jeito que no filme lá que a gente teve como base o Divertidamente, a tristeza faz parte. A tristeza muitas vezes ela vem quando a gente tem consciência de alguma coisa. Então, as pessoas muitas vezes precisam se entristecer para poder mudar alguma coisa na vida delas. Então, a tristeza também, intensidade. Né? Muitas vezes eu fico triste com algumas situações minhas, então a gente se entristece com nós mesmos. Exemplo, falei errado com meus filhos, gritei, tive um comportamento errado. Qual é o sentimento que vem? Tristeza. Poxa, por que eu fiz isso? Então ela é importante, ela me dá tomada de consciência. E também tem a tristeza, que é o outro tipo de tristeza, que é a tristeza pelos acontecimentos, né? Também tem a positiva, que é aquela tristeza leve, que faz com que eu repense, me arrependa e consiga mudar. A tristeza disfuncional é aquela que toma conta da gente e faz com que a gente se vitimize de tudo e não consiga ter uma atitude positiva, mesmo em situações negativas da vida. Olha aí. Muito importante a ouvinte que conversou aqui com a gente sobre isso. Um abraço para você, tudo de bom. Agora eu quero falar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo este mês, uma campanha importante que é o Agosto Lilás, um mês dedicado à reflexão sobre a violência que as mulheres têm sofrido no Brasil e no mundo. É uma cor, é uma luta, é uma mensagem. Violência contra a mulher não tem desculpa, mas tem lei e tem acompanhamento e tem várias portas que se pode bater para sair da situação de violência. Sabemos que tem vários tipos e talvez uma das piores, na minha opinião, seja a violência psicológica. Aquela que vem com xingamentos, com palavras de baixo calão, com ameaças. O que nós podemos falar diante dessa iniciativa, dessa campanha tão importante, esse chamado para reflexão sobre isso, para as mulheres, as milhares de mulheres que estão nos ouvindo neste momento? A violência psicológica contra a mulher, né, Sheila, eu penso que eu não vi as estatísticas. A gente precisa fechar aí talvez uma estatística realmente, ou checar a estatística, mas eu tenho também quase certeza que é uma estatística muito alta. Não sei se no mundo, mas eu creio que no Brasil sim, e também eu acredito que no mundo afora, né? Porque as mulheres, cada vez mais, elas sofrem sim violência psicológica e, na maioria das vezes, elas se calam. Então, a violência psicológica contra a mulher, ela é muito comum, né? E a violência física, ela é sempre antecedida pela violência psicológica. Também sabemos que o ataque físico contra a mulher, ele não acontece como uma situação, na maioria das vezes, como é que eu digo assim, pontual. Todo ataque físico contra uma mulher, ele normalmente já foi antecedido pelo ataque psicológico. Então, já teve briga, como você falou, já deve ter tido xingamento, já teve desrespeito, porque normalmente o agressor, ele não parte para cima da vítima agredindo fisicamente na primeira vez. Normalmente é antecedido por várias situações de abuso psicológico e que a mulher tolera ou que a mulher não consegue se desvencilhar disso aí. E aí ela vai achando que nunca vai acontecer o pior, tanto na situação de espancamento, agressões, como também o mais trágico, que é muitas vezes a vitimização das mulheres, e que normalmente as mulheres elas acreditam muito que isso não vai acontecer.
E por isso que elas perdem a vida. Porque elas permitem que do ataque psicológico aquilo vire rotina, e a rotina vai crescendo, e o ambiente fica hostil, e aí fica uma relação tóxica. E isso, na maioria das vezes, se não tem um fim, né, de uma forma realmente consciente dos dois partirem cada um para o seu lado para se respeitar, ou viver juntos realmente numa nova concepção de casamento, porque a mulher que tolera a vítima que é vítima psicológica de muitos e muitos anos, ela vive infeliz, ela é triste, muitas vezes ela é amargurada, a emoção desse casamento, voltando para as emoções, é uma emoção hostil, de raiva, de culpa. Então, uma mulher que vive debaixo de abuso psicológico, como é que ela tem as emoções dela? É uma mulher fragilizada. Então, primeiro, ela precisa se reconhecer como mulher, né? Saber realmente que ela tem valor, saber olhar para ela e entender que a gente só recebe valor quando a gente se dá valor, né? E realmente fazer com que seja companheiro, seja filho, seja quem for, porque hoje a violência psicológica também existe, e muito de filhos para mães, né? Os filhos hoje também são abusadores, mas o que eu vejo é que a mulher permite. Toda mulher abusada, ela permite ser abusada. Então fica aqui para mim essa reflexão, para todas as mulheres, essa reflexão. A mulher que está sofrendo abuso psicológico, a pergunta é: por qual motivo que você tolera esse tipo de abuso? Atos de humilhação, deboche em público, desvalorização moral, xingamentos, tudo isso é violência psicológica, e a gente vai voltar daqui a pouquinho falando mais sobre isso. E lembrando para você que é possível provar que você está sendo vítima de violência psicológica. Sabia que a Lei Maria da Penha prevê, né, uma sanção, né, uma punição para atos de violência psicológica? Você pode usar gravações de áudio, vídeos feitos com o celular ou prints de mensagens onde você está sendo desmerecida, humilhada, debochada, desvalorizada moralmente pelo suposto agressor. A gente volta já já falando mais sobre a violência psicológica contra a mulher e o que isso pode desencadear nas suas emoções. É daqui a pouquinho. Você está ouvindo Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Para quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui no Momento Saúde. Momento Saúde. Estamos de volta com o programa Momento Saúde. Você que está aí com a gente pode conversar conosco, 7736284210. Esse contato é o WhatsApp e você pode falar conosco e interagir com o nosso programa. Você concorda com o que estamos falando, com o conteúdo? O que você gostaria de perguntar para a nossa convidada Rúbia Franciose? Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal na cidade de Diamantina, Minas Gerais, o pessoal que está em Ipiranga de Goiás, em Goiás, Pejuçara, Rio Grande do Sul, Candiba, Brumado, Serra do Ramalho, Feira da Mata, na Bahia, o pessoal em Guaraí, no Tocantins, Três Arroios, Augusto Pestana, no Rio Grande do Sul. Obrigada pelo carinho da audiência. O pessoal em Rio das Pedras, São Paulo, Independência, Ceará, Tucano, na Bahia, Pejuçara, Rio Grande do Sul, Capitão Poço, no Pará, Macajuba, Coribe, na Bahia, Combinado, Tocantins, Felício dos Santos, Minas Gerais. A você de Luiz Eduardo Magalhães, onde estamos com o nosso estúdio principal. Você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Rúbia, a gente está falando da violência contra a mulher neste mês, agosto lilás, e pesquisas comprovam que as mulheres que são vítimas de xingamentos, palavras de baixo calão, da violência psicológica, essas mulheres podem desencadear depressão, distúrbios de cunho nervoso, transtornos psicológicos e outros. Então, aquela mulher que ela vive em um ambiente onde o tempo todo ela está ouvindo do suposto agressor: você é gorda, você é feia, ninguém vai querer você, você é incompetente, você é burra. O que acontece com as emoções de uma mulher assim?
É por isso que a gente fala que é tão grave, né, a violência psicológica, né, Sheila? Porque uma mulher que ela tem as emoções tão feridas, né, a identidade dela tão machucada, naquilo tudo que você falou. Você não é isso, você é burra, você não presta, você não sabe de nada. Você está atacando a identidade dessa mulher. Essa mulher fica com a identidade dela completamente dilacerada, que às vezes ela nem mais se reconhece. Às vezes ela realmente acredita no que o outro fala para ela. E ela perde a sua identidade de ser capaz, ser bonita, ser produtiva, ser muitas vezes muito além do que ela mesma se considera ser. O que ela passa a viver? O papel. O papel que todo mundo diz que ela é. E quanto mais se reforça esse papel, mais em sofrimento essa mulher fica. Quanto mais sofrimento ela fica, ela desenvolve o que você falou. Muitas vezes depressão, ansiedade, muitas vezes medos, que nem a outra ouvinte falou. Muitas vezes essa mulher ela acaba ficando retraída, calada. E também pode sim desenvolver fibromialgia. Fibromialgia estudada, que é o corpo quando está deprimido. Olha só. Então, assim, a fibromialgia é a depressão do corpo. Tudo isso somatiza. Tem mulheres que passam a ter dores no corpo, tem mulheres que passam muitas vezes a não ter vitalidade. Isso tudo vem pela palavra e pela violência que muitas vezes, 99% acontece dentro de casa. A violência psicológica contra a mulher foi inclusive incluída no Código Penal como crime, com a nova lei número 14.188 de 2021. Para esse tipo de delito, violência psicológica contra a mulher, a pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e ainda multa. Mas ainda assim, existem muitos agressores que continuam achando normal xingar, denegrir, dizer que não é capaz, chamar a mulher de louca. Você tá maluca, você tá louca, né? Então, existe lei para isso e prejuízos para a mulher que vive nesse ambiente. Também tem pesquisas comprovando que uma das primeiras atitudes dos supostos agressores é tirar essa mulher do mercado de trabalho, é tirar essa mulher da escola, da faculdade, para que ela não tenha contato com outras pessoas, um convívio social e conhecimento. É verdade. E a primeira coisa que a gente pode deixar de recado para todas essas mulheres que nos escutam, e até para os homens, né, Sheila? Para que eles possam também valorizar as mulheres, porque o que seria desse mundo se não tivessem mulheres? Não existiria. Porque o poder gerador de vida está com a mulher, né? Então, se nós não existíssemos, para começar, que o mundo teria terminado com Adão, né? Não teria evolução. Então, a responsabilidade toda da evolução do homem vem da mulher, porque o poder geracional vem da mulher. Então, só para isso o homem já deveria levar a mulher na palma da mãe. Teve uma mãe que gerou a Sheila, que gerou a Rúbia, que gerou a Aguinaldo, que gerou você. O quanto essas mulheres todas merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Mas a primeira pessoa que tem que se dar o respeito, Sheila, é a própria mulher. Então, essas mulheres que passam todas essas situações de abuso, em primeiro lugar, ela tem que reconhecer que ela está sofrendo abuso. Não achar isso normal. Não é normal ser xingada, não é normal ser humilhada, não é normal ser, que nem você falou aí, caçoada, não é normal, muitas vezes, a mulher ela ser diminuída. Tudo isso não é normal. Só que o que acontece com uma mulher que sofre abuso? Ela se acostuma. Ela vive numa situação de abuso e essas situações de abuso, elas duram anos e anos e anos e anos quando a mulher, ela trata disso como normal. Então, primeiro passo, a mulher tem que reconhecer que situações de abuso não são normais. Isso não é casamento, isso não é relacionamento saudável, seja de mulher, de homem para mulher, seja de filho para mulher, filho para mãe, seja de qualquer pessoa que tenha um relacionamento com você. Primeiro você tem que se dar o valor. A Bíblia já diz, né, Sheila, que o primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo é se amar primeiro. Então, se eu não me amar primeiro, eu vou amar o outro mais do que eu e eu vou permitir
que ele faça comigo o que ele bem entender. Então, primeiro é a mulher reconhecer, segundo, é ela pegar para si esse amor. Pegar para si esse amor e tirar talvez um fiozinho de autoestima que ela tenha, pegar essa autoestima realmente e fazer com que ela seja um impulso para ter coragem de sair de situações de abuso, buscando ajuda, né? Fazendo tratamento psicológico, talvez pedindo ajuda até para familiares próximos e dizendo a situação que está fazendo e tirando a vergonha, deixando de lado a vergonha, porque a maioria das mulheres elas não muitas vezes não são transparentes com familiares sofrendo abuso, porque elas têm preconceito. O que vão pensar? Como é que vai ser? Então a mulher primeiro tem que pensar na saúde, na integridade física, emocional e espiritual dela. Porque quando uma mulher passa por todo esse abuso psicológico, ela está doente em todas as esferas. Fisicamente, espiritualmente também, porque a própria energia ao redor dela não está boa. E emocionalmente, o que eu posso dar para o outro se eu estou tão mal? Uma mulher que sofre abuso psicológico, como é que ela vai cuidar dos filhos? Como é que ela vai produzir fora de casa? Como é que ela vai ter vontade de produzir em casa, de cuidar daquela família? Porque normalmente quem sofre junto com a mulher que sofre abuso é quem precisa dela. É verdade. Rúbia, também tem dados mostrando que a violência psicológica sofrida pela mulher é caracterizada pela sutileza e é um tipo de violência que costuma ser mascarada. Então, muitas mulheres vivem em um ambiente sofrendo violência psicológica e nem sabe. Já virou tão corriqueiro aqueles gritos, aqueles xingamentos, aquelas ameaças, que acaba se tornando algo normal. Mas não é. Aí, o Paulo Vieira, que é o meu mentor, ele sempre diz que tudo isso pode ser comum, mas não é normal. A mulher ela foi feita para ser cuidada como a parte mais frágil do relacionamento. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja, se entregando para ela, morrendo por ela, fazendo mais por ela. A minha pergunta é, o homem está nesse papel? Será que muitas vezes o homem não dá para a mulher a sobrecarga maior do que ela às vezes pode suportar, achando que nesse mundo moderno de feminista, disso e daquilo, a mulher perdeu a sua identidade original e hoje ela tem que suportar a carga igual quanto ao homem? Não tem. Não tem, e a mulher ela precisa resgatar a sua identidade original, de ser a parte mais frágil. A mulher nasceu para amar, para ser cuidada, para ser provida, e isso é desde que o mundo é mundo. E a gente precisa também, muitas vezes, Sheila, recuar, porque a mulher também virou Mulher Maravilha. A mulher também pegou papel para tudo. A mulher também, muitas vezes, ela tem a responsabilidade dela de estar, muitas vezes, fazendo até mais do que o homem. Então, muitas vezes a gente precisa fazer o caminho de volta. E fazer o caminho de volta é, eu quero ser cuidada. Eu preciso deixar esse homem me ver como a parte mais frágil e que precisa dele. E nem por isso a gente vai se sentir menos. É o que manda realmente a palavra, que a gente precisa sempre estar debaixo desse amor, desse cuidado pelos homens, pelo marido e principalmente o respeito pelos filhos e a honra, né? Que é outro mandamento, que filhos devem honrar pai e mãe. Honra, respeito, a mulher também deve se dar o respeito dentro de casa e não permitir achar normal que um filho responda, que um filho xingue, que um filho humilhe. Tudo isso como é que eu identifico? Ou me faz bem ou me faz mal. Não tem meio termo. Como é que eu sei quando eu estou sofrendo abuso? Quando isso me fere. A mulher ferida, ela está sendo abusada. Em palavras, muitas vezes não precisa ser em palavras, mas pode ser em ações, né? Então tudo isso a mulher precisa realmente reconhecer o ambiente que está vivendo e principalmente, é isso que eu quero viver? É isso que eu mereço viver? Mulher que sofre abuso, eu posso te garantir que não é isso que você merece e não é isso que você deve viver a sua vida inteira. Talvez tenha que dizer muitos chegas para poder realmente resgatar essa identidade que está perdida. Muito importante esse tema, muito importante que você trouxe aqui para nós hoje. Dizer para essas mulheres que estão aí
ouvindo o nosso programa, ouvindo o Momento Saúde, que a sua saúde psicológica é muito importante e está lá em cima dos pilares que vai nortear uma série de questões. Tem que estar bem mentalmente, precisa se sentir amada, respeitada e valorizada. Rúbia, deixa o seu Instagram pra gente seguir. Muito obrigada pela sua presença e até o nosso próximo encontro. Rubia.Franciose, meu Instagram, eu que agradeço, Sheila, Aguinaldo, agradeço a audiência de todo esse Brasil, né? Cada vez mais aí a nossa audiência do Luiz Eduardo chega em todo mundo e isso é muito bom, é muito importante e contribuir um pouquinho na vida de cada um é a minha missão, meu propósito e que seja assim por muitos anos. Obrigada pelo convite sempre e estarei aqui. Obrigada, Rúbia. Este programa está disponível nas plataformas digitais, você pode acompanhar aí. Obrigada pela sua companhia, um abraço, sobretudo nas mulheres que se identificaram com o que nós trouxemos aqui no programa de hoje. A gente volta na segunda-feira, neste mesmo horário. Beijo no coração. Tchau, tchau. Programa Momento Saúde, trazendo informação de saúde no seu rádio. Acompanhe a gente pelo Instagram, @Programa Momento Saúde, ou no Instagram de Sheila Bernardes, @Sheila Bernardes. É você ainda mais próximo, ajudando a fazer o nosso programa Momento Saúde.